O poder do agora. Uma jornada ao presente. Você já parou para refletir sobre o poder oculto que existe no momento presente? Muitas vezes, nossa mente está aprisionada no passado, relembrando erros e arrependimentos, ou no futuro, temendo possibilidades que nem sequer aconteceram. No entanto, Eckhart Tolle nos convida a uma revolução silenciosa. Despertar para o agora. Não se trata de um conceito místico distante, mas de uma prática direta e transformadora que pode mudar radicalmente sua percepção de si mesmo e do mundo ao seu redor. Este resumo não se limita a explicar as ideias principais do livro, mas sim guiar você por uma jornada prática e profunda. Cada tópico foi cuidadosamente elaborado para expandir sua consciência, ajudando-o a se libertar do ego, do sofrimento, da ilusão do tempo psicológico. Aqui, você será conduzido por ensinamentos sobre o corpo de dor, a desidentificação dos pensamentos e a prática da aceitação radical. Ao final desta jornada, o objetivo não é apenas entender o agora, mas viver nele. E isso não acontece por meio de esforço mental, mas por uma presença silenciosa e constante. Este resumo será mais do que um guia, ele será um chamado para que você experimente o agora em sua plenitude. O que é o agora e por que ele é tão poderoso? O agora é mais do que o simples momento presente. Segundo Eckhart Tolle, o agora é a única realidade que realmente existe. O passado e o futuro são apenas construções mentais que mantêm a mente ocupada, mas o agora é o ponto de acesso ao ser. Quando você se ancora no presente, toda a ilusão do tempo psicológico desaparece e surge uma sensação de paz que não depende de circunstâncias externas. A mente humana, porém, luta contra o agora. Ela quer constantemente fazer algo, planejar, corrigir o passado ou antecipar o futuro. Essa resistência é o que cria o sofrimento. No entanto, Tolle ensina que, ao abraçar o presente com total aceitação, a luta interna cessa. Isso não significa que você se torne passivo, mas que reage à vida a partir de um estado de clareza e serenidade. Mas, se o agora sempre esteve aqui, por que temos tanta dificuldade em percebê-lo? A resposta está na identificação com a mente. O pensamento contínuo ofusca a percepção do momento presente, como nuvens que encobrem o céu. Por isso, só o silêncio interior pode revelar o agora. Quando a mente se cala, o ser se manifesta. E é aí que o verdadeiro poder começa a emergir. Como o ego aprisiona você no passado e no futuro? O ego é o principal responsável por manter você preso no tempo psicológico. Ele se alimenta de memórias passadas e projeções futuras para garantir sua identidade. Sua narrativa interna diz: eu sou assim porque vivi aquilo, ou serei feliz quando alcançar tal coisa. Isso cria uma sensação de insuficiência constante. O ego nunca está satisfeito com o presente, pois ele só se sustenta pelo antes e depois. Para Tull, o maior truque do ego é fazer você acreditar que sua felicidade está sempre no futuro. Você se apegou dizendo: quando eu conseguir aquele emprego, serei feliz, ou quando eu me livrar deste problema, terei paz. Essa ilusão mantém você refém de uma busca sem fim. Mas a paz nunca está lá fora, está aqui e agora. Ao desmascarar o ego e sua falsa sensação de controle, surge a consciência do observador.
Esse observador não é uma parte separada de você, mas sua consciência pura, que observa os pensamentos sem se identificar com eles. Quando você se torna o observador, o ego perde sua força. O eu sou se revela e, com ele, a paz que nunca pode ser abalada por circunstâncias externas. O impacto do corpo de dor na sua vida e como transcendê-lo. O corpo de dor é uma das ideias mais impactantes de Tull. Ele explica que toda a dor emocional não processada ao longo da vida forma uma entidade energética dentro de você. Este corpo de dor se ativa em situações de conflito, rejeição ou abandono, fazendo você reviver emoções passadas de forma intensa e desproporcional. Ele se alimenta do sofrimento e faz você acreditar que essa dor sou eu. Para muitos, o corpo de dor é confundido com a própria personalidade. Por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada no passado pode carregar uma ferida aberta, reagindo com raiva ou tristeza sempre que enfrenta situações semelhantes. Sem perceber, ela revive o passado no presente, mas Tull ensina que o corpo de dor não é quem você é. Ele é apenas uma carga emocional acumulada. Como transcender o corpo de dor? A resposta está na presença consciente. Quando ele se ativa, você não deve resistir nem fugir, mas sim observar com atenção. Ao trazer luz de consciência para a dor, ela se dissolve gradualmente. É como iluminar um quarto escuro. A escuridão não luta contra a luz, ela simplesmente desaparece. Técnicas práticas para acessar o estado de presença. Acessar o agora pode parecer desafiador no início, mas Tull nos oferece ferramentas práticas para isso. A primeira e mais poderosa é a respiração consciente. Quando você foca na respiração, o fluxo de pensamentos diminui e você se ancora no presente. Experimente agora. Inspire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo. Por alguns segundos, sua mente para de contar histórias e você está no agora. Outra técnica eficaz é a prática de escutar o silêncio. Mesmo em um ambiente barulhento, há sempre um fundo de silêncio por trás dos sons. Tull sugere que você concentre sua atenção nesse silêncio subjacente. Isso desativa a mente ativa e o aproxima da consciência do ser. Quando o ruído mental cessa, a paz emerge naturalmente. Além disso, uma prática simples, mas poderosa, é sentir o corpo interior. Concentre na sensação de energia dentro de suas mãos, pés ou peito. Isso o traz instantaneamente para o presente. Quando você sente o vibrar do corpo interior, o ego perde o controle, pois o ego só pode existir no passado ou no futuro. A desidentificação do pensamento como ferramenta de libertação. Você não é seus pensamentos. Pode parecer uma afirmação simples, mas, para Tull, entender isso profundamente é o primeiro passo para a liberdade. O problema não está em pensar, mas em se identificar com o pensamento. A maioria das pessoas acredita que seus pensamentos são quem elas são, mas Tull ensina que os pensamentos são como nuvens no céu. Eles vêm e vão, mas o céu permanece. Para se desidentificar do pensamento, você precisa se tornar o observador. Isso significa assistir ao fluxo de pensamentos sem julgá-los ou se envolver com eles. Quando você pratica isso, descobre que há um eu por trás dos pensamentos, o eu que observa. Esse eu não é o ego, mas o ser.
A cada vez que você pratica essa desidentificação, o controle do ego sobre sua vida diminui. O espaço entre um pensamento e outro cresce, e nesse espaço está o agora. Com o tempo, você percebe que a mente não precisa ser sua inimiga. Quando observada, ela se torna uma ferramenta ao invés de um mestre. Como a aceitação radical transforma sofrimento em paz. O sofrimento humano, segundo Eckhart Tolle, nasce da resistência ao momento presente. Quando você resiste ao que é, cria uma luta interna. Essa resistência se manifesta como frustração, raiva, ansiedade ou tristeza. No entanto, a aceitação radical não significa conformismo, mas sim uma rendição consciente e poderosa ao momento presente. É o reconhecimento de que o que está aqui, e lutar contra isso só aumenta o sofrimento. Imagine que você está preso no trânsito. A mente começa a reclamar: eu deveria estar em casa agora. Isso é um absurdo. Mas, veja bem, o trânsito já está ali. Sua resistência não mudará a realidade, apenas aumentará o estresse. A aceitação radical, por outro lado, diz: eu aceito o que está acontecendo agora. Quando você faz isso, o sofrimento se dissolve e o estado de paz emerge. Isso não significa que você goste do trânsito, mas que para de lutar contra ele. Toole ensina que, ao aceitar a realidade, uma inteligência maior começa a agir por você. Suas ações se tornam mais eficazes, porque não partem da raiva ou do desespero, mas de uma clareza serena e consciente. Nesse estado de presença, as soluções surgem naturalmente. Você não precisa mais fugir do agora, pois percebe que o agora não é o inimigo. É a partir dele que toda transformação acontece. Práticas diárias para ancorar-se no momento presente. Ancorar-se no agora não é algo que acontece por acaso. É uma prática diária. Toole propõe exercícios simples e práticos que você pode aplicar no cotidiano. Um dos mais poderosos é a respiração consciente. A qualquer momento do dia, pause e observe o ar entrando e saindo pelas narinas. Quando você faz isso, seu foco sai dos pensamentos e retorna para o corpo, o que imediatamente o ancora no presente. Outra prática poderosa é a observação dos pensamentos. Reserve alguns minutos para observar o fluxo de pensamentos, como quem assiste a nuvem passando no céu. Não julgue, não tente controlar, apenas observe. Isso cria uma separação entre você e a mente. Quanto mais você pratica, mais fácil se torna perceber que você não é seus pensamentos. Isso dissolve a identificação com o ego. Tolle também ensina a prática do corpo interior. Feche os olhos e sinta a presença viva dentro do seu corpo. As mãos, os pés, o peito, todo o campo de energia. Essa sensação de vida o ancora no agora. Quando você está profundamente ancorado no corpo, não há espaço para o ego assumir o controle. O ego só pode existir no tempo psicológico, mas no agora ele desaparece. A relação entre silêncio interior e o despertar espiritual. O silêncio interior é o portal para o despertar espiritual. Para Tolle, o silêncio não é a ausência de som, mas a ausência de ruído mental. Quando a mente para de produzir pensamentos compulsivos, surge um estado de presença pura. Nesse estado, o eu habitual, o ego, desaparece e o ser verdadeiro emerge. É a experiência do eu sou, sem complemento, sem rótulos, sem história pessoal. Esse silêncio não precisa ser forçado, ele já está presente, mas a tagarelice mental o encobre. Para acessá-lo,
Tull sugere práticas como escuta ativa do silêncio ao seu redor. Mesmo em um lugar barulhento, sempre existe um fundo de silêncio por trás dos sons. Quando você direciona sua atenção para este fundo, a mente começa a se quietar. O silêncio não está lá fora, mas dentro de você. O despertar espiritual acontece quando você se ancora nesse silêncio. Não é uma experiência espetacular, cheia de luzes místicas. Pelo contrário, é uma experiência de simples presença e paz. O ego desaparece e o ser se revela. Isso não é algo que você conquista, mas sim algo que você lembra. Você não se torna o ser, você já é o ser. A experiência de unidade com o todo, o poder do ser. No estado de presença total, surge a percepção de unidade com o todo. Tull explica que, quando a identificação com o eu separado desaparece, você percebe que não é um ser à parte, mas parte de algo maior. O ego acredita ser uma entidade isolada, vivendo no mundo, mas, ao se libertar do ego, você sente que não existe separação entre você e a vida. Esse estado de unidade é descrito como uma experiência de plenitude e paz inabalável, e como se todas as fronteiras que dividem eu e o mundo desaparecessem. Muitos que experimentam esse estado relatam uma sensação de amor incondicional. Isso acontece porque, sem o ego, não há mais outro para ser odiado, julgado ou temido. Tudo é visto como uma manifestação do mesmo ser. Tull ensina que essa unidade não é algo a ser alcançado no futuro. Ela está disponível agora. Quando você solta a necessidade de controle e de separação, a unidade se revela. A experiência de unidade não é apenas uma teoria espiritual. Ela é sentida no corpo e na consciência. Nesse estado, você percebe que o eu sou não pertence a você, mas é o próprio fundamento de toda existência. O agora é o portal para a libertação. Ao longo deste resumo, você foi convidado a despertar para o agora. Percebeu que o tempo psicológico, a identificação com o passado e o futuro, é o principal responsável pelo sofrimento humano. A mente regida pelo ego cria histórias de insuficiência, culpa e ansiedade. Mas o agora está além disso. Ele não depende de memórias passadas ou projeções futuras. Despertar para o agora não é um objetivo distante. É uma prática diária, uma jornada de retorno para si mesmo. Tull mostra que o agora é o único ponto de acesso à paz verdadeira, pois nele o ego não pode existir. Quando você se ancora no presente, descobre o observador, o corpo interior e o silêncio profundo. O sofrimento perde a sua força e o ser se manifesta em toda a sua plenitude. Cada prática mencionada aqui, respiração consciente, observação dos pensamentos, sentir o corpo interior, não é um conceito teórico, mas uma ferramenta prática para a sua libertação. Quando você aplica esses ensinamentos no dia a dia, começa a perceber o poder de viver o momento presente. O passado e o futuro perdem o controle sobre você. O agora é o espaço onde toda transformação acontece. Não amanhã, não ontem, mas agora mesmo. Aceite isso e você descobrirá que você sempre esteve presente. O ser que você já é. Não há nada a ser conquistado, porque você já possui tudo o que precisa. O agora é o portal e você tem a chave.